a Bíblia, a gente levanta novamente. Todas as vezes que eu faço a obra de Deus, eu lembro de onde Deus me tirou, onde eu comecei. Quando Deus me encontrou, eu estava no mundo, eu converti há uns 4, 5 anos atrás. E no momento que Deus estava se revelando para mim, Ele colocou no meu coração o desejo de pregar a palavra de Deus. Mas eu ainda tinha muito medo de falar em público. Eu não era uma pessoa tímida, mas eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de errar, eu tinha medo de dar branco. De repente tem pessoas aqui que têm esse desejo também de pregar a palavra de Deus, de fazer a obra do Senhor também. Mas muitas vezes você se sente menor, se sente esquecido, se sente despreparado para a obra do Senhor. Sempre estaremos despreparados para fazer aquilo que é das coisas de Deus, mas Deus te capacita. E todas as vezes que a gente faz a obra de Deus, o privilégio é sempre nosso. É sempre nosso. Todas as vezes que nós levamos uma palavra para alguém, que a gente tem que lembrar que alguém um dia levou essa palavra de Deus para nós também. Alguém falou de Jesus também. Entende uma coisa? Tem pessoas que dão desculpas para fazer a obra do Senhor. Dão desculpa que não recebem oportunidade porque o microfone não está na mão. Mas a obra de Deus não é só montar. A obra de Deus é mais fora do que dentro da igreja. Porque é muito fácil eu pregar dentro da igreja e mostrar todo mundo sentadinho querendo ouvir a palavra de Deus. O problema é quando eu preciso pregar é do lado de fora. Escute uma coisa, tem pessoas no seu trabalho que estão perdendo a salvação porque você é um crente lá dentro e não quer falar de Deus para ela. Tem pessoas da sua vizinhança que não conhecem Deus e você até julga, não quer nada com Deus, fulano. Não quer porque você não mostrou o caminho. A fonte de Deus, ela tem que transbordar, ela não cabe só em você, não é para parar em você, ela te alcança, mas para você transformar pessoas. Amém, irmãos? E todas as vezes que você vier no culto, nós temos que lembrar que a gente presta culto para Deus. É verdade. Às vezes a gente pensa, será que eu estou sendo bom o suficiente? Será que eu estou entregando o meu melhor? Se você fazer de todo o seu coração, talvez você pode errar as palavras, talvez você pode errar a letra do louvor, mas se for de coração, um coração sincero, Deus recebe a sua adoração. Glória a Deus. Em todas as vezes, quando Deus colocou a vontade de pregar a palavra dele, eu sempre peço a Deus o seguinte: só me deixa permanecer no altar se for para falar, nem que seja com uma pessoa no culto. E de repente você pensa, uma pessoa num culto de 10, 20, 30, 50, 100 pessoas é muito pouco. É muito pouco porque você não sabe o amor que Deus tem por essa pessoa. Jesus, ele vai deixar 99 só para ir atrás de uma ovelha perdida. Então lembre-se de uma coisa, você é importante para Deus. Você pode ter chegado aqui com o seu coração quebrado, se sentindo menorzinho, se sentindo esquecido. Muitas vezes no seu coração você pensa que está esquecido por pessoas que você ama, que todo mundo te deu as costas. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus está aqui hoje, vindo atrás de você. É uma ovelha, mas está trazendo um renovo, está trazendo uma esperança para o seu coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Todas as vezes que um pregador recebe um convite para ministrar, rapidamente ele já começa a desejar, a buscar um texto bíblico para ali poder extrair o sermão. Então, muitos pregadores, eu também gosto de escolher assim como Davi, Salomão, Moisés, que são grandes heróis na fé, e as passagens desses homens de fé dá para poder extrair bastante coisa para poder trazer para a igreja. Mas hoje eu escolhi um personagem que é o principal da Bíblia. Hoje eu vim falar de Jesus. E para que eu possa falar de Jesus, eu não posso deixar de abrir a Bíblia. Então, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, verso de número 40. Vai glorificando o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 40, irmãos. Amém? Todos encontraram? E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não se entreis em tentação. E
cerca de um tiro de pedra, e pondo de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Versículo 44. E posto em agonia, orava intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Vou repetir. E o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Dizem graças a Deus. Pode ser sentar, irmão. Glória a Deus. Essa passagem da Bíblia, ela está dando destaque, principalmente a oração que Jesus ele faz no Getsemane. Jesus, a princípio, para a minha explicação, a oração nada mais é que uma conversa ligada diretamente com Deus. Então não se sinta sozinho. Não pense que Deus não está te ouvindo, é você que não está falando com Ele. Getsemane é o lugar que Jesus ele estava orando, uma das suas orações mais angustiantes em toda a fase do seu ministério. Getsemane é uma palavra em hebraico que significa lugar de prensa. Era um momento ali que Jesus ele estava passando um sofrimento, uma angústia muito profunda. Jesus então, aqui nós observamos que ele vai fazer a mesma oração 3 vezes. Repita comigo. Jesus fez a mesma oração 3 vezes. E nessa oração ele vai dizer: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus ele vai dizer isso, ele está se referindo a Jesus, Pai, se possível for, não deixe passar por isso não. Se possível for, me livra desse sofrimento. Não tem outra maneira com que eu não preciso sofrer tanto. Então escute uma coisa. No versículo 44, ressaltou que o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então isso daqui está dizendo um extremo. Se olhar para o lado da ciência, porque Jesus ele veio ao mundo, ele era uma divindade, mas ele veio ao mundo em sua forma humana. Então se for olhar para a ciência, suar sangue, a possibilidade de alguém suar sangue é em cada 1 a 10 milhões de pessoas. Isso chama hematicrose, que significa o fato de uma situação rara de suar sangue quando ele está em fatores extremos emocionais, como o medo, que era a situação de Jesus. Então ali Jesus ele estava passando uma situação que mesmo que a gente tenta alcançar esse nível de percepção, a gente não consegue. Então, para você ter uma aproximação maior ainda desse sentimento, que fica fácil para o nosso psicológico se aproximar, dando exemplos. Imagine que você tem um filho, quem é pai tem mãe, vai pegar rapidinho até onde eu quero chegar aqui. Você tem um filho e ele está internado, e o médico vai dizer o seguinte: seu filho tem 24 horas de vida apenas. A primeira coisa que você faz é entrar em desespero. Porque nós pensamos aqui, nós olhamos para o sofrimento de Jesus, mas temos que lembrar também que Jesus, ele era filho, então ali tem um pai que também sofria. E aí você vai pensar, mas Deus ele é soberano, ele não vai sentir essa dor, ele entende aquele processo, Deus sabe de todas as coisas. Mas eu te mostro através da Bíblia que Deus ele também tem sentimento. Deus ele é tardio em se irar. Ira é o que? Sentimento. Deus amou o mundo de tal maneira. Amor é o que? Sentimento. Não entristeçais o Espírito Santo. Tristeza é sentimento. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria é sentimento. Então Deus também tem sentimento. Deus também sofre. Então esse pai ele está no hospital recebendo essa notícia que o filho dele vai ter apenas 24 horas de vida. Então você se coloca nessa situação. Você entra em desespero. Você fica triste.
corrigir, o médico vai dizer o seguinte: você tem dois poderes, duas decisões que você pode tomar. Uma é que você, se liberar uma palavra do seu filho está curado agora, nem a outra que vai para casa. Mas a outra decisão, se o seu filho passar por isso, vai ser salvo toda uma humanidade. A história aqui do menino que está hospitalizado é uma parábola que eu estou contando para te aproximar um pouco mais desse trecho aqui na passagem. Esse menino é Jesus. Quem estava no poder nas mãos é Deus. Então imagina Deus olhando para o seu filho, pedindo, chorando, sangrando sangue, numa totalidade de sofrimento emocional, pedindo que não quisesse passar pelo que ele ia passar. Mas Deus teve que manter a sua decisão, sabe por quê? Por amor a você, por amor a mim, por amor a toda a oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa, não fica triste não. Às vezes só Deus sabe os momentos que você ora e ninguém te vê. Às vezes você chora e ninguém te escuta. E você pensa que Deus ele não está te ouvindo. Porque afinal Jesus fez a mesma oração 3 vezes. E a mesma oração que ele fez, ele não foi atendido. O Filho de Deus está fazendo 3 vezes a mesma oração e não foi atendido. Você é melhor do que Jesus? Você é mais perfeito do que Jesus? Então por que você acha que na sua primeira oração Deus tem que atender? Por que você acha que na oração que você faz, Deus tem que receber a sua ordem e te entregar de bandeja? Porque afinal você está achando que manda em Deus, você está achando que coloca Deus na parede. Mas deixa eu te falar uma coisa: ainda que Deus não atenda as suas orações, aquela súplica, aquela que você faz chorando de joelhos, se Deus não atendeu a sua oração, fica tranquilo, Ele sabe o que está fazendo. Pode glorificar o nome dele. Salvou a todos, salva a ti mesmo. Quantas vezes não é assim contigo, irmãos? Com todos nós. Quantas vezes você já está num momento de dor, você já está enfrentando um sofrimento que muitas vezes você não pode nem desabafar, porque nem todo mundo é maduro para escutar aquilo que você precisa desabafar. E quantas vezes você já está enfrentando tudo sozinho, ainda vai se levantar zombadores, para ainda assim
aumentar o teu sofrimento. Porque os zombadores, eles foram até o último momento com Jesus. Porque vai ter zombador na sua vida que vai com você até o fim, só para ver aonde isso vai dar. Tem zombadores que vai até o fim, só para ver se você vai desistir, só para ver se você vai se prostrar. Salvou a todos, não salvou a ti mesmo. Jesus estava na cruz, ele podia descer, ele podia acabar com aquela zombaria toda. E por que ele não desceu da cruz? Por que ele não continuou? Por que ele continuou firme na cruz e não desceu? Porque Jesus, ele entendeu que o sofrimento dele, o propósito dele tem que ser maior que o sofrimento que ele passa. Jesus, ele está na cruz, ele não desce. Escute uma coisa, você precisa lembrar que a todo momento, se você é uma pessoa de fé, em algum momento você vai ter que permanecer na cruz. Em algum momento você vai querer revidar, mas não pode. Por quê? Você está na cruz. Muitas vezes você já pensou em sair daquele emprego, mas alguma coisa te segura lá. E você já pensou em sair de lá, e sabe por que você até agora não saiu? Cruz. Você ainda vai ser usado para pegar pessoas naquele lugar. Por quê? Cruz. É por isso que muitas vezes você já pensou até pedir o divórcio. E sabe por que você não pediu ainda? Cruz. A cruz é o maior estágio do ser humano. É por isso que Jesus, ele passa pela humilhação, ele foi açoitado, ele foi cuspido, ele foi zombado. Mas só teve um momento que Jesus vai dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Traduzindo: Deus meu, por que me desamparastes? Por que Jesus ele não vai dizer isso quando ele estava sendo açoitado? Por que Jesus ele não vai dizer isso quando ele estava sendo zombado, porque ele estava sendo cuspido? Por que ele só vai dizer isso quando ele está crucificado na cruz? A cruz é o maior estágio da vida de um ser humano.
Ele mesmo vai fazer por ele. Ele se retira e vai fazer a mesma oração 3 vezes. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não terceiriza aquilo que a busca está nas suas mãos, a autoridade está sobre você. Não terceiriza a oração que você tem que fazer para a sua família. Não terceiriza a oração que você tem que fazer para a sua vida, pela sua casa, pelos seus filhos, por você mesmo. Não terceirize. Às vezes a gente pensa, irmão, ora por mim, fulano, ora por mim, porque a gente gosta de validar a oração das pessoas, daquelas que são mais memoradas, mais bonitas. A gente acha que Deus leva em conta quem ora mais, de forma mais convincente. Não, Deus gosta de orar quem é sincero. De repente você pode orar somente 32 palavras elias, mas se eu tiver de responder, eu respondo com fogo. Você até achar que Deus vai estar te ouvindo, porque você não sabe orar direito, você não sabe usar as palavras, mas deixa eu te dizer uma coisa: tem coração sincero aí. Tem coração arrependido. A partir de hoje, você vai dar valor à sua oração, sabe por quê? Só para fechar aqui, eu vou contar uma passagem na Bíblia que vai dizer: 2 homens subiram para o templo. Um deles, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, por sua vez, ele orava de pé, para todo mundo ouvir, e dizia: Pai, eu não sou como esses homens adúlteros. Eu não sou como esses homens ladrões. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Mas por outro lado também vai ter um publicano, que a Bíblia vai dizer que não tinha coragem nem de olhar para o céu. E o publicano, ele batia no peito e dizia: tenha misericórdia de mim, que sou pecador. A Bíblia vai dizer que entre esses 2 homens, quem voltou para casa justificado era o publicano. Irmãos, a sua oração, você pode fazer todo tipo de oração, mas primeiro ela tem que ter 3 princípios para ser ouvida e aceita por Deus. Qual é esse princípio? Humilhação, arrependimento e cumprimento de princípios. Porque não adianta também você ficar orando o tempo todo dia, se você não obedecer, não adianta. Não é? É melhor obedecer do que sacrificar. Se você obedecesse mais do que ora, você nem precisaria orar tanto, porque o cumprimento das Escrituras ia se cumprir na sua vida. E o publicano, ele volta para casa justificado. O publicano era aquele que a sociedade olhava de maus olhos. O publicano, por sua vez, era aquele que todo mundo apontava o dedo. O publicano era aquele que ninguém queria perto. Todo mundo falava mal do publicano. Esse daí está se escondendo na igreja. Esse daí não tem nada com Deus, não. Enquanto isso, o publicano, ele estava até concordando com as ofensas.
você quer. Não joga fora não o que Jesus fez por você, para agora você quer fugir do seu chamado. Você está achando o seu chamado pesado? Será que não foi pesado o propósito de Jesus, não? Ele não tinha pecado nenhum, mas ele decidiu passar por isso só por você, só pela sua família.